Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E o nosso convidado do mês de março é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, fez residência em Neurologia na Flórida e se especializou em Epilepsia e Neurofisiologia Clínica. Ao longo das décadas, se tornou um dos principais nomes do autismo no Brasil, com seu nome sendo parte da história de várias organizações, congressos e projetos, como a Autismo e Realidade, TISMO e ICO Project. Com essas credenciais, Carlos Gadia é o nosso convidado do mês aqui no Espectros. Carlos, muito obrigado por ter topado aqui participar do Espectros. E a nossa pergunta inicial é, do ponto de vista pessoal, quem é Carlos Gadia? Em primeiro lugar, eu queria agradecer à revista Autismo, o Thiago, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, e contando um pouco da minha história. Eu sou um neuropediatra, tenho 65 anos, vou fazer 66 agora, dia 1º de janeiro. Nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Apesar de estar nos Estados Unidos já há mais de 40 anos, ainda não perdi o meu sotaque gaúcho. Fiz toda a minha educação em escolas públicas no Brasil, desde do grupo escolar até o que na minha época se chamava científico. E fiz a faculdade de Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e me formei em 1980. E junto com o meu melhor amigo, o Dr. Renato Saltz, que hoje é um dos maiores nomes da cirurgia plástica do mundo, nós resolvemos vir para os Estados Unidos para fazer a nossa residência aqui. Então viemos em dia 13 de janeiro de 1981, nós chegamos nos Estados Unidos e fizemos os exames que eram necessários ser feitos e depois de passar nesses exames, acabamos fazendo a nossa residência, eu em neurologia e ele em cirurgia geral e depois cirurgia plástica, na Universidade de Miami. Depois disso, fiz minha especialização em epilepsia e neurofisiologia clínica no Boston Children's Hospital, em Boston, na Faculdade de Medicina da Harvard. Fiquei lá por um período curto como instrutor de ensino da Faculdade de Medicina da Harvard e depois fui convidado para voltar a Miami para me juntar a um grupo de neuropediatras do Miami Children's Hospital, que naquela época era o maior grupo de neuropediatria dos Estados Unidos. Desde lá, então, fiquei aqui no sul da Flórida, já fazem, isso foi em 1988, então já fazem 30 e tantos anos que estou aqui na Flórida praticando neuropediatria. Em 1998, tive a oportunidade, junto com outro grande amigo meu, o Dr. Roberto Tuchman, de fundar um centro especializado na avaliação e tratamento de crianças autistas, que se chamou o Dan Marino Center, que naquela época era um dos maiores centros de referência de autismo nos Estados Unidos. E depois disso, como a gente diz, o resto é história. Eu sou quase filho único, porque a minha irmã é 18 anos mais velha do que eu. A minha irmã é a doutora Nilra Rota, que é uma das maiores neuropediatras da história do Brasil. Ela foi, se não me engano, da segunda ou terceira turma de neuropediatria no Brasil, a se formar em residência de neuropediatria em São Paulo, e depois voltou para Porto Alegre, onde ela criou o primeiro programa de residência de neuropediatria no estado do Rio Grande do Sul, e eventualmente se tornou a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Neurologia, primeira neuropediatra a ser presidente da Academia Brasileira de Neurologia, e obviamente sempre foi um grande exemplo para mim. Eu costumo brincar, mas na realidade não é uma brincadeira, de que quando eu tinha 7, 8 anos me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia neuropediatra. E as pessoas achavam aquilo muito estranho, porque em geral nessa época a gente quer ser bombeiro, policial, astronauta. Eu queria ser neuropediatra, e isso obviamente porque eu
né, pela enorme influência que a minha irmã teve e tem ainda na minha vida pessoal e profissional. Então, você disse que cursou medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e escolheu medicina também, claro, por influência também da formação da sua irmã, mas eu queria saber como foi o seu primeiro contato com o tema autismo. Foi ainda durante a graduação? Foi depois? Nos situa a gente um pouco sobre isso. Não, Tiago, essa é uma história muito interessante, né? Na realidade, né, por incrível que pareça, quando eu terminei a minha residência de neurologia pediátrica, né, em 1987, né, eu nunca tinha visto uma criança autista na minha vida, nem durante a minha formação acadêmica, nem durante a minha formação de residência. E eu me lembro de perguntar para o meu professor, né, de neurologia pediátrica em Miami, né, mas professor, né, por que a gente nunca viu uma criança autista? E ele me respondeu, Carlos, porque autismo não é um problema neurológico, autismo é uma coisa de psicólogos, não é para nós. Nós estamos aqui para resolver questões mais importantes da medicina. Então imagina, né, isso foi em 1986. Quando eu voltei para Miami, depois de terminar minha formação, a minha especialização, acabei, como parte desse grupo, sendo o primeiro neuropediatra a abrir um consultório no município de Broward, que é logo acima de Miami, onde fica Fort Lauderdale. Por incrível que pareça, naquela época só tinha um neuropediatra nessa região da Flórida, né? E então, uma das minhas missões ao me juntar ao grupo era de criar um consultório e abrir uma nova perspectiva de crescimento para o grupo, né, que naquela época já era o maior dos Estados Unidos. O que aconteceu, né, eu era muito jovem, né, e eu acabei trabalhando muito, né, para te ter uma ideia, Thiago, né, nos meus primeiros 2 anos aqui em Miami, né, eu cobria 13 hospitais e estava de plantão 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem folga, sem fim de semana, sem férias por 2 anos. Então, né, a gente vê como a gente faz loucuras, né, quando a gente é muito jovem, né? E depois de 2 anos, né, eu já não me aguentava mais de pé, né, a minha filha já estava com quase 2 anos e eu tinha um menino que ia fazer 1 ano. Eu disse para o grupo, olha, eu não consigo mais, nós vamos ter que trazer mais alguém para me ajudar, né? E aí os chefes do grupo disseram, tem um rapaz que tem muita vontade de vir para Miami, parece um neurologista muito bom, o nome dele é Roberto Tuchman, ele está em Nova York. Por que a gente não traz ele, tu entrevista ele e vê o que tu acha? Bom, o Roberto Tuchman veio, né, saí com ele, conversamos, etc., né, e eu voltei para a reunião do meu grupo, né, e eles disseram, e daí, Carlos, o que tu achou desse rapaz? Eu digo, olha, eu achei ele uma pessoa das mais inteligentes que eu conheço, né, fiquei muito impressionado com a capacidade dele, né, acho que ele seria espetacular na adição ao nosso grupo. A única coisa que me incomoda um pouco é que ele só fala de autismo, que coisa estranha, né? E todos no grupo, né, os 19 do grupo, balançavam a cabeça e diziam, muito estranho, que coisa mais estranha. Eu digo, não, mas não se preocupe que em 2, 3 meses eu mudo a cabeça dele e a gente vai fazer epilepsia. Porque o Roberto também tinha feito a formação dele em epilepsia como eu, né? Bom, claro, né, que como nessas coisas que acontecem na vida, né, aconteceu exatamente o contrário. Ao invés de eu convencer o Roberto a se dedicar à epilepsia, ele me convenceu a me dedicar ao autismo. E o Roberto Tuchman se tornou um dos maiores nomes da história do autismo no mundo, né? O neurologista que primeiro descreveu a relação epilepsia-autismo foi ele. Então, foi muito gozado, né? Porque ao invés de eu convencê-lo a fazer uma coisa, ele me convenceu a fazer outra coisa totalmente diferente. E eu acabei aprendendo por osmose. Muito interessante. E isso também eu queria te perguntar, né? Muitas pessoas na comunidade do autismo conhecem a sua atuação como profissional do campo do autismo, mas eu sei que epilepsia também é uma condição que você tem muito conhecimento. Como é que foi o seu interesse por isso? O meu interesse por epilepsia, Thiago, né, foi assim, né, vamos dizer assim, na metade dos anos 80, né, o assunto mais em voga, né, a coisa mais top, né, na neurologia pediátrica, né, no mundo, era cirurgia de epilepsia. E claro, né, que isso me chamava muita atenção, né, ainda mais porque sempre pensei em voltar ao Brasil, né, e naquela época a cirurgia da epilepsia no Brasil ainda era muito limitada, né? Então, quando eu terminei minha residência, eu fui pensar em que eu iria me especializar. Eu decidi me especializar em epilepsia,
né? E daí entrevistei em vários programas de treinamento para epileptologistas, né, nos Estados Unidos, e acabei indo para Harvard, onde eu fiz o meu treinamento. E, na realidade, né, quando eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil em 1991 e fiquei 3 anos em Porto Alegre, né, naquela época, eu e mais um colega, neurocirurgião aí de Porto Alegre, o Dr. Alain Castro, nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira cirurgia de epilepsia com monitorização por rede intracraniana no Brasil. Então, apesar de que eu já tinha desenvolvido um interesse por autismo, né, eu ainda estava muito envolvido com a questão da epilepsia naquela época. Fazendo essa linha temporal, então, né, da sua formação, a ida para os Estados Unidos, ter um primeiro contato com o autismo, voltar para o Brasil, né, como você disse, em que momento você passou a ter uma atuação relacionada à comunidade do autismo no Brasil, né, no sentido até, digamos, de ativismo? O meu envolvimento maior com o autismo, né, eu fiquei no Brasil de 91 a 94, né, e naquela época ainda a minha atividade maior estava relacionada com a epilepsia, né. Como eu falei anteriormente, né, o Centro da Marino foi criado em fevereiro de 1998. Com a criação do centro, né, eu acabei recebendo muitas famílias de fora de todos os Estados Unidos, mas também da Europa, da Ásia, da América Latina, e tive a oportunidade de começar a conhecer muitas famílias do Brasil que vinham até o centro procurando uma confirmação diagnóstica ou procurando uma supervisão do ponto de vista das terapias ou uma melhor qualidade de terapias, etc, etc, né? E eu tive muita sorte, né, de conhecer famílias no Brasil. As minhas primeiras famílias de pacientes autistas no Brasil, eu vi, acho que o meu primeiro paciente foi um menininho que eu vi no ano 2000, 1999 e 2000, né? E logo depois, mais 2 pacientes, né? Eu tenho uma jovem que agora tem 20 anos e que eu comecei a atender quando ela tinha 18 meses de idade, uma jovem de Ribeirão Preto. E a partir, né, de conhecer essas famílias, né, Tiago, a gente acaba muitas vezes sendo mais do que somente um profissional, né? A gente acaba virando um amigo, um orientador, né? Por incrível que pareça, alguma dessas famílias eu acabei virando padrinho de casamento, né? E essas famílias, de novo, por uma questão de minha sorte e do valor delas, né? Elas tinham uma ideia muito clara de que elas não queriam somente ajudar os seus filhos, mas elas queriam que outras famílias pudessem ser ajudadas também. Então, a partir disso, surgiu essa ideia, né, de como é que nós poderíamos fazer isso, né? A gente poderia fazer isso divulgando mais o autismo no Brasil, né, e levando para o Brasil profissionais de altíssima qualificação, né, para que as pessoas pudessem entender o que é o autismo, né, e como o autismo deve ser diagnosticado e tratado. E naquela época, né, Tiago, já se falava, né, estou falando do ano 2000, início dos anos 2000, né, já se falava relativamente bastante sobre autismo no Brasil, né, mas essas eram discussões que eram feitas basicamente em reuniões de profissionais médicos, congressos de neurologia, em congressos de psiquiatria, mas essa informação não chegava à população. Então, de novo, né, surgiu a ideia de nós levarmos essa informação de qualidade para a população e nós então acabamos criando o primeiro grande encontro de famílias de autistas no Brasil, né, que nós chamamos de T-Abraço, que foi realizado em Ribeirão Preto, né, e que ainda é o grande encontro de autismo no Brasil, porque reúne profissionais de saúde, profissionais de educação e famílias, né? E a partir disso nós começamos cada vez mais a conhecer outras famílias em outros lugares do Brasil, né? E pudemos ajudar, seja na criação de centros em muitos estados do Brasil, né? Nós hoje participamos na coordenação de eventos sobre o autismo, né? Em vários estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul,
Então, isso é uma coisa que me traz muita satisfação, né? E me dá um senso de ter podido, né, pagar um pouco daquilo que eu devo ao meu país. Eu sempre tive muito claro, né, de que eu fui privilegiado no sentido de ter estudado em escolas públicas toda a minha vida, né? E que pelo fato de ter estudado em escola pública, eu me sentia na obrigação de alguma maneira, repagar tudo o que eu recebi para a população brasileira, né? E essa possibilidade de formar todos esses congressos, esses encontros, né? E também, né, de ajudar a formar a primeira grande organização, né, a primeira grande ONG de autismo no Brasil, que foi Autismo em Realidade, né, acho que isso me deu uma satisfação pessoal muito grande de ter podido, pelo menos minimamente, poder pagar um débito que eu tenho com a sociedade brasileira. Você tocou em 2 pontos que eu já queria te perguntar. Primeiro, em relação aos congressos e eventos, como o Te Abraço, o Rio Te Ama e o Bahia de Todos os TEA e vários outros, né, que você mencionou. Imagino que é um grande desafio também promover esses eventos e que eles tenham uma certa continuidade, uma certa sobrevivência, conforme a comunidade do autismo vai mudando. Para você hoje, quais são os principais desafios em torno de promover essas iniciativas sobre o autismo em diferentes lugares do Brasil? A história do autismo no mundo, né, ela não é, vamos dizer assim, muito diferente, né? Só que em determinados países do mundo, né, nós estamos em determinadas etapas, né? Então, em alguns países do mundo nós estamos ainda bem no comecinho, em outros países do mundo nós estamos muito avançados, né? E em outros países, como no Brasil, nós estamos, né, no meio do caminho, mas já em direção a coisas muito avançadas, né? E tudo isso se deve, na minha opinião, na sua maior parte, ao esforço das famílias de autistas, né? Eles são os verdadeiros heróis, eles são os verdadeiros guerreiros, né? Principalmente as mães de autistas, né? Acho que uma das dificuldades, né, que também faz parte da história mundial do autismo, né, é que acabam se criando, né, muitos grupos, né, de suporte, organizações de autismo, né, e isso às vezes pode dificultar um pouco, né, porque a gente talvez perca um pouco da força que nós teríamos como se nós tivéssemos 1 ou 2 organizações muito potentes no Brasil, né? Mas, de novo, né, assim como aconteceu nos Estados Unidos, que basicamente hoje existe uma grande organização, que é a Autism Speaks, né, eu imagino que na história do autismo no Brasil, se em algum momento vai ocorrer. Fora isso, né, existem aquelas dificuldades que são inerentes, né, das próprias características, talvez, né, por exemplo, né, de nós profissionais de saúde, né, os médicos, né, como eu, né, nós tendemos a achar que nós somos quase que um presente de Deus para o mundo e que a nossa capacidade é muito grande, né, e que talvez pessoas, entre aspas, normais não possam entender o que nós queremos dizer. Isso tem sido uma dificuldade, né, porque na realidade o que eu tenho aprendido com as famílias, né, é que as famílias sabem muito, né, e não somente sabem muito, mas elas querem ouvir e querem aprender, e elas são extremamente capazes de entender e de aprender, e não somente isso, de ensinar. Então, acho que essas são dificuldades inerentes, né? E, obviamente, sempre existe, né, aquela questão a dificuldade de unir profissionais de diferentes especialidades, né? Às vezes existe um pouco de guerra de belezas, vamos dizer assim, né? Em termos de quem é que fala mais, quem é que fala menos e tal. Eu tive uma facilidade nesse aspecto, né? Que pelo fato de eu morar há 40 anos nos Estados Unidos, né? E praticamente não, né, do ponto de vista prático, não exercer medicina no Brasil, né, eu não tenho nenhuma ligação ou nenhum senso de obrigação com nenhum grupo ou nenhum colega, né? Então isso torna de alguma maneira um pouco mais fácil de organizar esses congressos, né? Mas eu acho que, como eu sempre tenho dito, né, do ponto de vista de pesquisa, a qualidade da pesquisa em autismo no Brasil é altíssima. A dificuldade maior da questão do autismo no Brasil é fazer chegar
lá na trincheira, né, lá na primeira linha de combate, nos profissionais de saúde primária, pediatras, médicos de família, a informação e o treinamento, né, que possibilite um diagnóstico mais precoce e uma intervenção mais precoce para os autistas. E em relação a essas questões de grupos sociais e de movimentos e associações, você falou um pouco antes também que você ajudou a consolidar uma associação, que é Autismo em Realidade. Queria que você contasse um pouco sobre a história, né? Porque aqui no Espectros a gente traz pessoas de diferentes associações e o pessoal vai contando um pouco a história dos movimentos pelos quais fazem parte ou já fizeram parte. Enfim, queria saber um pouco mais sobre isso. Eu, na realidade, né, eu faço parte de vários movimentos, várias organizações, né? Acho que isso também faz parte, né, do meu papel, né? Ou seja, na enorme maioria das vezes, se algum grupo ou alguma organização me convida para participar, né, eu tenho o maior prazer em participar. Claro, né, que sempre tendo uma visão, né, de oferecer informação de qualidade, informação cientificamente comprovada, né? Em relação ao autismo em realidade, né, sem querer ser repetitivo, né, na realidade o que aconteceu é que isso foi a ideia de um dos maiores profissionais de saúde, né, do autismo no Brasil, que foi o professor Marcos Mercadante, né, que é um psiquiatra infantil de São Paulo, né, foi uma pessoa das mais brilhantes que eu já conheci na minha vida e um profissional excepcional, tanto do ponto de vista do trabalho como do ponto de vista do carinho dele com seus pacientes, do ponto de vista pessoal, né? Infelizmente, né, o Dr. Marcos Mercadante nos deixou muito cedo, muito jovem. Ele faleceu por um problema de câncer, né? E ele era uma pessoa tão fantástica, né, que ao se dar conta, né, de que ele tinha um problema do qual ele provavelmente não iria sobreviver, né, ele teve a ideia de juntar algumas famílias que ele atendia para montar uma organização que se tornasse a grande organização de autismo no Brasil. E essa organização se chamou Autismo em Realidade. Então, na realidade, né, isso tudo foi ideia do Marcos, né, e pelo trabalho também desse grupo de 4 casais, né, que foram os fundadores da Autismo em Realidade. E eu só me envolvi mais diretamente, né, exatamente num certo momento em que o Dr. Mercadante já estava bem claro, né, que infelizmente ele não iria ter um tratamento que fosse responsivo ao câncer dele, né? E ele então, na última vez que eu tive a oportunidade de estar com ele me convidou para ser o diretor médico da Autismo em Realidade, né? Então foi na realidade um pedido dele, né, e uma honra muito grande para mim, né? Não obviamente de tomar o lugar dele, porque o lugar dele ele é uma pessoa que não pode ser substituída, ele é insubstituível, né? Mas de pelo menos poder ajudar a criar e fazer evoluir uma visão que ele tinha, que era uma visão absolutamente correta, né? Que era a importância de formar grupos de pais, organizações, né? E que essas pudessem gerar cada vez mais informação de qualidade para a população brasileira. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. A sua esposa, a Grazi Gadia, ela exerce uma participação significativa nos eventos de autismo, inclusive em algumas iniciativas das quais você também faz parte, mas agora, mais recentemente também, com uma ênfase cultural bastante relevante. Aí eu queria saber como é que se deu essa ênfase na parte artística, cultural do autismo. A Grazi, né, tanto eu quanto a Grazi, nós somos casados em segundas núpcias, né? Eu era viúvo e a Grazi era divorciada, né? E nós nos reencontramos, né? Nossas famílias são amigas
de muitas e muitas décadas, né, de veranear na Praia de Rainha do Mar, né, que talvez tu conheça, que na década de 70 tinha talvez a boate mais famosa do Atlântico Sul. Então nós nos conhecemos lá na praia, né? E quando eu fui para os Estados Unidos, a Grazi ainda era uma jovem adolescente, né? E eu fui para os Estados Unidos, acabei me casando com uma brasileira, com uma gaúcha, né? E eventualmente fiquei viúvo. Numa volta num final de ano para passar as festas com a minha família, eu reencontrei a Grazi, a gente se apaixonou e resolvemos casar. Assim, em menos de um ano nós estávamos casados, e tudo por e-mail. E aí ela veio para cá, né? E a Grazi, ela era publicitária, né? Ela era diretora de uma companhia de publicidade em Porto Alegre, né? Mas também era e é uma artista plástica. E a Grazi, né, foi muito gozado, né? Porque o meu cunhado, né, casado com a minha irmã, que já faleceu, né, que tinha sido pediatra da Grazi, depois acabou sendo pediatra das filhas da Grazi, né? Uma vez ele me disse, né, pouco antes de nós virmos para morar em Miami, eu e a Grazi, ele disse assim: olha, Carlos, a Grazi em uma semana vai fazer mais amigos do que fez em 40 anos aí. E é verdade. A Grazi é uma pessoa assim, extremamente social, extremamente querida, né? Nunca tinha ouvido falar de autismo, né? Como é verdade para a enorme maioria das pessoas, né, Tiago? A não ser que tudo esteja envolvido, seja pela família, seja por um amigo próximo, né? O autismo passa por ti sem ser notado, né? E foi só depois que a gente se casou que a Grazi começou a ouvir falar de autismo e começou eu digo, né, que hoje em dia a Grazi sabe mais de autismo do que a maioria dos meus residentes, né, de tanto eu falar sobre autismo, né? E aí, né, com essa capacidade que ela tem de unir pessoas e de criar coisas, né, essa mente muito criativa dela, né, ela começou, em primeiro lugar, né, a participar muito na organização desses eventos, né, mas numa segunda época, né, ouvindo as histórias dessas famílias e principalmente das mães, né, ela começou a se dar conta, né, de que quase sempre nós falamos das crianças ou dos adolescentes ou dos adultos autistas e quase nunca nós falamos dos pais e principalmente das mães. E ela então começou a coletar a história de vida dessas mães. E a partir disso ela criou uma exposição feita com pop art, né, com histórias em quadrinho, que foi apresentada aqui nos Estados Unidos, depois no Brasil, e criou um projeto social, né, baseado nisso, né? E mais recentemente ela começou a se interessar particularmente com a questão da arte como algo que possa ser terapêutico dentro do transtorno do espectro do autismo, né? Depois que ela começou a dar aula de pintura para algumas crianças autistas que são meus pacientes, né? E isso então deu a chance, né, de mais um outro projeto dela, né, que se chama, o primeiro projeto dela é Eye Contact, né, Life Shaped by Autism, né, que é a história das mães, e agora o Autismo Sem Máscara, né, que são as crianças autistas pintando os rostos das mães deles, né? E a partir disso nós fazemos exposições tanto nos Estados Unidos como no Brasil, né? E nós já conseguimos que alguns autistas, né, que basicamente não tinham nenhum tipo de atividade profissional, né, se tornassem, na realidade, provedores das suas famílias, porque conseguiram contratos, sejam de contratos com marcas de roupa infanto-juvenil para usar suas pinturas, sejam contratos para usar os seus desenhos em camisetas, etc, 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 né? Então, isso é uma coisa que tem dado muito prazer à Grazi, né? E tem possibilitado para ela criar a sua própria visão, né, da história do transtorno do autismo no Brasil. E
eu acho muito gozado, né, que frequentemente eu atendo famílias que vêm do Brasil me ver, né, e quase todos eles são muito queridos e trazem presentes, né, e eu costumo, né, às vezes eles entram no meu consultório com um presente, né, eu digo, imagina, não precisava se incomodar. Não é para o senhor, é para a Grazi. A Grazi se tornou, na realidade, a pessoa extremamente querida, né, dessas famílias por todo esse envolvimento que ela tem, apesar de não ter nenhum autista na família. Em relação a essa mudança, a última mudança para Miami, como é que foi essa adaptação? Para você, eu imagino que foi mais tranquilo, né? Mas para a Grazi, que você falou que ela viveu a maior parte do tempo no Brasil, como é que foi esse processo? Na realidade, Thiago, foram duas situações separadas, né? Eu fiquei nos Estados Unidos 10 anos, né? Eu terminei minha residência, minha especialização e depois fiquei trabalhando no hospital, no Miami Children's Hospital, né? E depois de 10 anos eu consegui realizar o meu sonho, que era de voltar para o Brasil, né? Jamais passou pela minha cabeça de morar nos Estados Unidos, né? Eu passava os dias contando quanto tempo falta para mim voltar para o Brasil, né? E nessa época eu estava ainda casado com a minha primeira esposa, nós fomos em 91 para o Brasil, para Porto Alegre, e acabei voltando para os Estados Unidos em 94. Essa transição a transição da volta para o Brasil foi obviamente muito difícil, né, Tiago, porque depois que tu mora 10 anos numa sociedade estruturada, né, e muito segura do ponto de vista financeiro, né, imagina que eu cheguei no Brasil no dia que o governo Collor tinha tomado a poupança dos brasileiros, né? Então, né, eu me lembro que eu falava para minha irmã, né, não, porque eu estou planejando daqui a 2 anos fazer isso, daqui a 5 anos fazer aquilo, né? E a minha irmã dizia assim, Carlos, aqui no Brasil a gente tem que pensar o que tu vai fazer amanhã, porque tu não pode pensar daqui a 2 anos ou 5 anos. E realmente, né, as coisas não deram certo, né? E eu voltei para os Estados Unidos em 94. E a minha volta foi muito marcante, Tiago, né? Porque eu fiquei 3 anos no Brasil, né? Eu cheguei na Flórida de volta numa sexta-feira. Na segunda-feira eu voltei para o hospital, para o meu consultório, né? A minha secretária, que tinha sido minha secretária 3 anos atrás, né, olhou para mim e disse, bom dia, doutor Gadil, o senhor passou um bom fim de semana? Eu disse, sim. Está aqui a sua lista dos pacientes hoje. Né? O meu consultório continuava igual, como eu tinha deixado há 3 anos atrás, a minha secretária continuava igual, eu vi em 1 mês mais pacientes do que eu vi em 3 anos no Brasil. Né? Então, a minha volta para os Estados Unidos foi muito fácil e muito revigorante, vamos dizer assim. Agora, pula de 94 para 2006, né, que é o meu casamento com a Grazi, né, a vinda dela para cá, né, obviamente, né, para uma pessoa que viveu até os 45 anos de idade no Brasil, né, vir morar nos Estados Unidos não é uma coisa fácil, né, ainda mais que ela tinha já uma profissão já bem estabelecida no Brasil e aqui ela teria que recomeçar, né, tudo de novo. E ainda foi potencialmente mais difícil porque a Grazi tem 2 filhas, né, que naquela época do nosso casamento uma tinha 16 anos e a outra tinha 18 anos. E eu também tinha um filho tinha uma de 17 e uma de 19 e eu também tinha um filho de 17 e uma filha de 19. Né? Então tu imagina, né, Tiago, 2 adolescentes, né, de 17 e 19 anos, né, de Porto Alegre, né, virem se mudar para os Estados Unidos, né, onde tudo é diferente, né, onde os amigos não estão mais lá, onde a cultura é diferente, onde não tem aquela história de vou sair sábado à noite para me divertir, né, porque aqui menores de idade não podem nem sair, né, obviamente não podem beber, etc, etc, etc. Então, poderia ter sido algo bastante difícil, bastante complicado, mas nós tivemos muita sorte que as filhas delas se adaptaram extremamente bem, os meus filhos e as filhas da Grazi se deram extremamente bem, né? E tudo deu certo, graças a Deus. E fora do trabalho e dessas questões do autismo, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Pois é, Tiago, tu sabe que, né, infelizmente, né, eu acabei dedicando a maior parte do meu tempo, né, à medicina. É muito difícil, né, a gente conseguir se manter atualizado, né, e ainda mais difícil, né, à medida que a gente vai envelhecendo, né, conseguir se manter atualizado, né. Então eu realmente tenho muito poucos hobbies, né, muito poucas coisas que eu gosto de fazer, né.
talvez a coisa que eu mais gosto de fazer é ver os jogos do meu time, o Grêmio, né? Eu sou gremista fanático, né? E estou sempre, né, escutando o rádio, vendo a TV a respeito dos jogos do meu time, né? O meu filho, que nasceu nos Estados Unidos e que tem agora 33 anos, é gremista fanático, né? E só aprendeu a ler português para ler as notícias do Grêmio no jornal, né? E então o futebol é uma grande paixão, né? Eu também gosto muito de ler, né? De ler livros sobre história, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito da história mundial, né? Mas na realidade eu infelizmente não tenho muito tempo, até porque de uma certa maneira, né, eu tenho os meus pacientes aqui nos Estados Unidos, né, mas eu também tenho um número muito grande de pacientes que eu atendo fora dos Estados Unidos, né, seja no Brasil, seja na Europa, seja, né, nos países da África de língua portuguesa. Então os meus fins de semana quase sempre são dedicados a atender essa outra parte dos meus pacientes que não são aqueles que estão aqui na Flórida. E há algum sonho que você ainda pretende realizar? Olha, Thiago, né, eu gostaria muito, né, de ver o Brasil, né, com uma grande organização de autismo, né, algo semelhante ao que nos Estados Unidos é o Autism Speaks. Eu acho que isso seria algo absolutamente fenomenal. Não sei se eu ainda tenho tempo, né? Eu já estou com 65 anos, vou fazer 66, né? Se eu ainda teria tempo de ver isso acontecer no Brasil, né? A história às vezes demora bastante para acontecer, né? Mas esse seria um sonho que eu acho que seria, na minha visão, algo que eu poderia deixar. Se eu pudesse ter colaborado para que isso acontecesse no Brasil, né? Eu acho que eu teria deixado um legado que seria muito importante. Claro, né? Fora isso, né? Eu quero ver se, pelo menos o meu filho nos dá uns netos, né? As nossas filhas parecem não estar muito interessadas em netos nesse momento, né? Então, e em algum momento, né? Poder viajar, poder diminuir um pouco as minhas atividades, né? Vários colegas, né? Inclusive a minha irmã, tem me pedido já há muito tempo, né, para que eu escrevesse um tratado, né, sobre autismo, né, um livro sobre autismo, né, e para dizer a verdade, Thiago, né, eu já estou meio cansado e eu estou já me sentindo na descendente, né, então acho que eu vou deixar isso para os meus colegas mais jovens. Aliás, vários profissionais de saúde, vários neurologistas pediátricos brasileiros, jovens, ultimamente têm escrito obras excelentes, tanto de autismo como sobre a neurologia infantil como um todo. Uma coisa que ultimamente eu tenho pensado, que algumas pessoas têm me falado também, né, é que, como tu sabe, né, Thiago, né, gaúcho gosta muito de contar causo. E eu, nesses 40 e tantos anos, né, de profissão, né, e de viver fora e conhecer muitas pessoas famosas no mundo, acabei ouvindo e participando de muitas histórias. Então, há um tempo atrás, né, alguém me falou: por que tu não escreve um livro contando os causos que tu já viveste, né? Primeiro, porque são coisas interessantes, segundo, que muitos deles são muito engraçados. Então é possível, né, que em algum momento eu pense em escrever um livro pequeno, né, sobre os causos que ocorreram na minha vida. Acho que as pessoas vão se divertir muito lendo a esse respeito. Ah, sensacional, sensacional. Acho que daria bom esse livro aí. E como todo episódio do Espectros, a gente sempre chega no quadro Bate-Bola, em que eu cito uma frase ou um tópico e o nosso convidado responde aquilo que seja correspondente àquilo que eu esteja falando. Então, vamos lá. Uma palavra que te resume. Dedicação. Último livro lido. Tratado de Neurologia Infantil, recentemente publicado pelo Dr. Marcelo Masrua e colaboradores. Uma viagem marcante. Uma viagem marcante, eu tive muitas, mas eu e a Grazi, né, amamos a nossa viagem para o deserto do Atacama, no Chile, né, e também a oportunidade que nós tivemos de passar um tempo em Fernando de Noronha. Um medo. Medo de não poder proporcionar tudo que os meus filhos merecem ter. Um defeito.
quando eu empaco numa coisa, eu sou muito teimoso. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Que eu gostaria de conhecer, que eu não conheci? Isso. Eu gostaria de ter conhecido mais, né, uma oportunidade de conhecer realmente o Dr. Leo Kanner, que foi o psiquiatra que pela primeira vez escreveu Autismo, né? Na realidade, né, eu tive a oportunidade de conhecê-lo porque a minha irmã, ela criou o primeiro centro de tratamento de autismo no Brasil em 1964, em Porto Alegre, se chamava Centro Leo Kanner. E ela convidou o Leo Kanner para ir ao Brasil para inaugurá-lo. Então eu sei que o Leo Kanner me pegou no colo nessa época, né? Mas como eu tinha 6 anos, eu não tive oportunidade de realmente conhecê-lo. Nossa, Gadi, eu preciso só fazer uma janela aqui nesse episódio, porque essa é uma informação muito, muito legal. Eu já tinha lido sobre a formação desse centro, né? Mas eu não sabia do seu vínculo familiar com isso. Então, muito, muito legal. E mais ainda essa informação sobre realmente é uma coisa muito inesperada, assim. Então, eu acho que é mais uma que tem que entrar aí no seu livro de causos aí. De causos, tá bom. Um gênero musical? Um gênero musical. Eu gosto muito de samba. Um artista que você não gosta? Tem muita gente, tio. Sem querer causar muito caos, né? Eu não sou muito fã da Anitta. Prato favorito? Churrasco. Uma comida que você detesta? Arroz. Frase favorita? Vou te dizer e vou te contar uma pequena historinha, né? Minha frase favorita é no pain, no gain. Em português seria, né? Sem esforço não se ganha nada. E a historinha, né? Porque essa se tornou a frase que mais me marcou na vida, né? Foi porque quando eu estava nos primeiros meses da residência aqui nos Estados Unidos, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu achava que eu era um presente de Deus para a medicina do mundo, né? Eu me achava, assim, dos maiores estudantes de medicina da história, né? Quando eu cheguei aqui, eu me dei conta que eu estava muito longe de ser um dos maiores estudantes de medicina da história, né? Então, e eu vi de um dos meus professores, né? Quando uns meses aqui, eu depois de muitas noites mal dormidas e de muitos erros cometidos, né? Eu disse que eu estava com vontade de ir embora para o Brasil, né? E assim meu professor me disse, né? No pain, no gain, né? Sem esforço não se ganha nada, né? E muitos anos depois, né? Os meus 2 sobrinhos, os 2 filhos da minha irmã, fizeram medicina, né? E os 2 vieram fazer residência nos Estados Unidos. Um deles, né? Fez intensivismo pediátrico, é um dos maiores intensivistas pediátricos da história dos Estados Unidos. Quando ele veio fazer a residência dele aqui, né, passaram uns meses, a gente sempre se falava, né, e um dia ele ligou para mim, assim, meio triste, meio choroso, né, ele disse, tio, eu não aguento mais isso aqui, eu vou embora para o Brasil, né. E muitos anos depois, né, ele me disse, né, tio, eu achei que tu ia dizer... Alexandre, né? Pensa melhor, as coisas vão melhorar, né? Ou então, de repente, tu acha que tu deve ir, então, quem sabe, tu vai, né? E ele disse assim, mas tu disse para mim no telefone, tio, no pain, no gain. Eu fiquei muito brabo naquela hora, mas depois eu me dei conta que era uma ótima maneira de dizer que a gente tinha que segurar no tranco, né? E levar adiante para conseguir as coisas que a gente quer. Muito, muito legal. Gadia, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Foi ótimo saber sobre a sua história e as histórias em torno aí da sua atuação e de várias outras curiosidades. E eu queria que você ficasse à vontade, então, para falar uma coisa final ou indicar alguma questão aí para nossa audiência, onde o pessoal pode te acompanhar. Enfim, fique à vontade para dizer o que quiser. Tá, bom, mais uma vez, né, Thiago, eu queria agradecer, né, é um prazer muito grande, né, estar aqui contigo, né, e contar a minha história, né, é uma maneira também que eu vejo de talvez estimular jovens colegas que ainda estão fazendo a faculdade ou estão pensando o que fazer, né, e eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ajudar muitos colegas no seu início que hoje são profissionais reconhecidos no mundo inteiro, né? Então é uma oportunidade para contar isso, né? E também, né, para contar um pouco do meu lado humano, né? É interessante, né, como na vida a gente acaba falando muito da profissão e do que foi feito na profissão, né? E não tem oportunidade de falar um pouco sobre a vida da gente fora
da profissão. Então eu quero agradecer, né, e quero novamente, né, reforçar a ideia, né, de quão importante é para o movimento do autismo no mundo o enorme esforço que tem sido feito e vai continuar sendo feito pelas famílias dos indivíduos com autismo, principalmente pelas mães e principalmente, né, chamar a atenção, né, de um fato, né, as pessoas têm uma ideia, né, de que o jardim, né, é sempre mais florido, né, do vizinho. E isso, na maior parte das vezes, não é verdade, né? Nós, no Brasil, né, nós temos coisas que são absolutamente fantásticas, né? De todas, a maior é o povo brasileiro, né? É como nós somos sociais, como nós somos carinhosos, né? Eu costumo dizer, né, que estar no Brasil, de uma certa maneira, já é quase terapêutico, né? Porque nós, por obrigação, vamos nos tornar sociais, né? E eu não conheço nenhum lugar do mundo em que as crianças vão receber terapias, né, e chamam as terapeutas de tias e são abraçadas e beijadas todos os dias que elas entram e saem das terapias, né? Isso é algo muito nosso, isso é algo maravilhoso, isso é algo que não existe em lugar nenhum do mundo. E em todos os lugares do mundo que eu vou, as pessoas comentam a respeito do jeito do brasileiro ser. Então, apesar de todas as situações que nós estamos vivendo, né, acho que isso é uma coisa importante de deixar como mensagem para todos nós. Tá? Quero agradecer e deixar um abraço para todos vocês. Obrigado. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em abril. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a Clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.